O Senhor é a fonte para o nosso suprimento. O Senhor é tudo o que precisamos para solucionar os nossos problemas. Em Ti confiamos. O nosso coração nesta noite volta-se para Ti. Ó Pai, cada pessoa que está neste lugar, cada pessoa que está ouvindo agora neste momento, que seja tocado pelo Senhor. Que no Senhor possa encontrar refúgio, que no Senhor possa encontrar direção, que no Senhor possa encontrar cuidado e que a Tua presença possa fazer-se manifesta na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer falar a você, é um prazer entrar na sua casa, derramar graça e favor sobre você. Você pode se assentar. Nós queremos compartilhar a palavra do Senhor com você nesta noite. Que a graça dele e o favor dele esteja sobre a sua vida de maneira abundante, poderosa e preciosa em nome de Jesus. Se você veio, é porque o Senhor tem algo para você. Sabe, nesses dias, nós podemos andar ansioso, podemos estar com medo, podemos, às vezes, olhar e não ver assim uma solução para os nossos problemas, mas eu quero te dar uma direção hoje, nesta manhã, ou nesta noite, e mostrar para você que a presença do Senhor na sua vida, ela elimina, destrói, derrete todo medo, toda ansiedade. É a presença do Senhor na sua vida que vai levar você a viver uma vida de vitória, de unção, de favor. Sabe, você pode treinar a sua mente, você pode treinar as suas emoções para ser uma pessoa positiva e declarar frases positivas, frases que vai animar você. Você pode até colocar bilhetes dentro da sua casa, no seu carro, anotações no seu celular, com palavras positivas que vai assim encorajar você. Mas ter uma mente positiva e treinar a sua mente para ser positiva não vai resolver o problema, não vai tirar o medo e nem vai eliminar a ansiedade. Sabe por quê? Porque o mundo faz isso. E o mundo não encontra saída para as suas aflições. Mas você não. Você vai buscar a presença do Senhor. Porque é a presença do Senhor na sua vida que vai realmente transformar as suas emoções, os seus sentimentos e vai levar você a experimentar uma vida de vitória. Ser uma pessoa positiva é extremamente necessária. Mas a nossa positividade, a nossa fé tem que ser em Deus. A nossa fé tem que estar colocada no Senhor. Quando Jesus estava falando sobre oração, e Ele estava falando sobre você dizer ao monte, saia daqui e vai a Paracolá. Se você fizer isso, se você falar assim, se você declarar assim, sem duvidar no seu coração, isso então será feito. Mas nós não podemos nos concentrar somente nesse versículo e dizer que você falar sem dúvida, porque não é uma dúvida pessoal, não é uma dúvida humana, e nem é uma fé pessoal e nem é uma fé humana. Se você observar os versos, eu acho que é Marcos 11, 22, se puder colocar o texto para mim, por favor, você vai ver que a primeira coisa que Jesus fala, ele fala assim: tende fé em Deus. Então a nossa fé tem que estar no Senhor. Então tende fé em Deus. Diga assim: a minha fé tem que estar em Deus. Então olha, tem pessoas que têm fé em Maria, tem pessoas que têm fé numa árvore, tem pessoas que têm fé numa planta, tem pessoas que têm fé em si mesmas. Então esse tipo de fé, esse lugar onde você deposita sua fé, pode ajudar? Eu acredito que não. Eu acredito que a fé que muda, a fé que transforma, a fé que altera a nossa história é a fé que é depositada em Deus. Porque só Ele é Senhor. Só Ele é Deus, dono do ouro e da prata. Só Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Só Ele pode todas as coisas. Só Ele tem o DNA completo, divino, espiritual, santo, magnífico, que desceu do céu para tomar o nosso lugar,
para ser a nossa vida naquela cruz, para nos levar para estar de volta com Ele e ter o mesmo DNA dele. Nenhum outro pode fazer isso. Não há nenhum santo que possa fazer isso. Não há nenhuma árvore que possa fazer isso. Não há nenhuma planta que possa fazer isso. Não há nenhum ser criado que possa fazer isso. Somente o Criador tem esse lugar de transformar, tem esse poder, essa posição de transformação. Então a nossa fé tem que estar em Deus. Fala para o irmão que está aí próximo de você, fala para ele, deposite a sua fé em Deus. Sabe, irmãos, o salmista tinha noção clara sobre isso. No Salmo 97, verso 5, se puder colocar o versículo para mim, você vai ver que os montes se derretem na presença do Senhor. Sabe o que é isso? O que isso quer dizer? Que os seus problemas, os seus medos, a sua ansiedade se derrete como uma manteiga no sol quente diante da presença do Senhor. É a presença do Senhor que vai mudar a sua vida de maneira completa. O Salmo diz assim: derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Você já colocou cera diante do calor? Ela começa a derreter, se é um desenho, ou um animalzinho de cera, ou uma fruta, e se ela ficar próxima do calor, se você levar uma vela até ela, ou colocar ela no fogo, você vai perceber que logo ela vai perder a sua forma, ela vai se derreter. E aqui o salmista está dizendo que os montes, pensa, irmão, o Monte Santo Antônio é o maior morro da nossa região. É incrível o Morro de Santo Antônio. Aqui a palavra de Deus está dizendo que os morros, o Monte de Santo Antônio se derrete diante da presença do Senhor. Então é a presença do Senhor que tem poder, é a presença do Senhor que gera vida, é a presença do Senhor que gera unção, é a presença do Senhor que gera confiança, é a presença do Senhor que nos leva a viver uma vida extraordinária. Só que nós temos um problema. Condensaram a presença do Senhor numa forma, num modelo, num jeito. Então, quando eu falo de presença do Senhor, você começa a imaginar que você tem que estar lá na sua casa, e aí você coloca uma música, e essa música ungida, que você tanto gosta, que toca nas suas emoções, que mexe com o seu espírito, ou então você tem que estar num ambiente, numa igreja, para ter um ambiente de louvor, e aí então você vai perceber a presença do Senhor, aí você vai sentir a presença do Senhor. Sabe, eu não sei quem foi que criou esse contexto de que a presença do Senhor é algo assim, sobrenatural, um ambiente assim que você fica embabascado, você cai duro no chão por causa da presença do Senhor. Não sei quem que criou isso, mas uma coisa eu vou dizer para você: não foi uma criação da parte de Deus, porque o Senhor não se apresenta dessa maneira. Entende? Aqui quebrar um paradigma com você, porque quando eu falo de presença de Deus, você pensa assim: não dá nem para mim, eu não consigo chegar perto desse Deus, eu não consigo chegar nesse momento em que eu percebo tanta presença que eu me arrepio, e que eu fico tão assim, alucinado, que eu quase sou levado ao terceiro céu. Então esse negócio de presença de Deus comigo não é possível. Sabe, se você foi domado, ensinado sobre a presença de Deus dessa forma, não estou dizendo que Deus não possa se manifestar dessa forma, você cair no chão e ficar pulando. Claro que pode, mas Deus se manifesta com a sua presença de maneira tão clara, divina, nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Deus se faz presente. É nesses momentos que Ele se faz presente, é agora que Ele se faz presente. Ele está presente aqui. Ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Mas você pensa que Deus só está presente quando a reunião pega fogo e os irmãos saem voando, e tem anjo voando pelo lugar, porque te contaram essa mentira, não é verdade. Sabe, outra mentira que contaram para você é que se você não estiver vivendo uma vida 100% correta, sabe o que pode acontecer? A presença de Deus não se manifesta. Eu fico indignado com isso, sabe?
Por isso que quando eu falo sobre isso, eu falo até assim meio nervoso, entende? Porque são sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira disfarçada de verdade. Parece verdade, mas não é. Entende? Deus jamais vai abandonar você. A presença dele se faz manifesta na sua vida de maneira poderosa, extraordinária, contínua, repetitiva, abundante, extraordinário. A glória dele enche a terra, entende? Sabe o que é a glória de Deus? É a sua bondade. Ele é bondoso com você em todo momento, em todo tempo. Ele não está procurando defeito em você, pelo contrário, ele é por você. Ele deu o seu filho para morrer no seu lugar, para que a presença dele se fizesse manifesta na sua vida todos os dias. Mas você pensa que para ter presença de Deus, você tem que ir para o quarto escuro, fechar a porta, ficar lá em secreto, passar 2 dias de jejum para perceber a presença de Deus. Não. Deus se faz presente na sua vida continuamente. Perceba Ele, então somente perceba Ele, então somente veja Ele, então somente usufrua dEle, então somente fale com Ele, então somente desfrute da presença dEle. Ele se faz presente, Ele é onipresente. Diga, Deus é onipresente. Onipresente significa que Ele pode estar comigo e com você ao mesmo tempo. Ele pode estar aqui em Cuiabá, como pode estar lá em Londres, ao mesmo tempo. Ele pode estar em todos os lugares, sabe? Ele jamais deixa de estar perto de você. Ele é um Deus perto, próximo, que quer estar junto conosco. Olha a história bíblica, irmãos. Adão pecou no paraíso, comeu o fruto que não poderia, comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Seus olhos foram abertos, eles viram que estavam nus, saíram correndo e se esconderam. Por que se esconderam? Porque todos os dias, na viração do dia, no final da tarde, o Senhor vinha para caminhar com eles. Naquele dia Deus não veio. É assim que diz as Escrituras? Naquele dia Deus não veio, é assim que diz? Diz que na viração do dia, Deus saiu procurando Adão e Eva. Ora, será que Deus não era onisciente naquela época e não sabia onde eles estavam? Claro que Deus sabia que eles estavam escondidos atrás do pé de figueira. Mas Deus saiu. Adão, onde estás? Adão, cadê você? Adão estava brincando de pique-esconde, Deus sabia onde ele estava, mas Deus entrou na brincadeira. Sabe por que Deus entrou na brincadeira? Porque Deus queria encontrar com Adão de novo, porque a presença de Deus se fazia manifesta de maneira completa na vida de Adão antes da queda. E Deus, depois da queda, não desistiu do homem, assim como Ele não desistiu de mim, assim como Ele não desistiu de você, assim como Ele não desistiu da humanidade. Ele continua procurando a sua presença, que está constante em nossas vidas. Aí a mãozinha de Adão saiu assim de trás da árvore: estou aqui, porque eu vi que estava nua. E Deus perguntou: quem foi que falou que você estava nua? Percebe? Deus foi tratar com eles. A presença de Deus sempre se faz manifesta. Não importa o lugar, o ambiente, a hora, o dia, ela se faz presente. O que nós precisamos é não fugir como Adão, mas simplesmente desfrutar da presença do Senhor. Sabe, irmãos, na história bíblica nós encontramos muitos fatos do Senhor se manifestando, do Senhor se fazendo presente na vida das pessoas. Eu não sei se você conhece a história de Agar. Agar é a serva de Saraia. Saraia é esposa de Abrão. Abrão é Abraão. Saraia é Sara. E Agar é a serva do qual Abrão teve um filho.
por que que Agar teve um filho de Abrão? Teve um filho de Abrão porque Sara era estéril. E Abrão queria ter um filho. Porque Deus havia dado uma promessa que eles teriam um filho. Mas em um dado momento, Sara começa a desistir da promessa e fala para Abrão: toma minha serva como tua esposa, coabita com ela e tenha o seu filho. Abraão não recusou a ideia. Ele foi e teve relação com Agar, e Agar ficou grávida. Agora, preste atenção. Duas mulheres morando com o mesmo homem na mesma casa. Já é um desafio impensável, não é? Mas naquela época era meio que um padrão essas coisas. Só que agora a dona da casa, a princesa, a rainha do lar, era estéril. E a outra mulher ficou grávida. E então Sara se enciumou e começou a perseguir Agar. Sara se enciumou porque vou perder o meu marido, porque agora ele vai ter um filho com essa mulher aí, vai dar mais atenção para ela. Ela vai ficar com todas as coisas. E começou a perseguir Agar. Sabe, a perseguição foi tão grande que Agar fugiu. Fugir aqui não é como você pensa, saiu da casa e alugou uma kitnet. Não, nós estamos falando de 4.000 anos atrás. Sara foi para a mata. Sara foi para o deserto. Sara não, Agar foi para a mata, foi para o deserto. O Senhor vai nos buscar no meio da nossa necessidade, no meio da nossa luta, no meio da nossa angústia, no meio da nossa enfermidade, no meio do nosso medo, no meio da nossa ansiedade, porque Ele quer dizer assim: eu estou presente aqui e eu vou resolver o problema da sua vida. O maior desejo de Deus é nos ajudar. Muitos pensam que o maior desejo de Deus é checar se não tem nada errado na sua vida. E muitos até ensinam isso. Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Deus está preocupado é que você seja uma bênção, que você seja próspero, que você seja cada dia mais cheio dEle e desfrute mais da presença dEle. Então Ele vai buscar você no momento da sua crise. Agar fugiu da sua senhora. E ela está agora fugida no deserto. Coloca Gênesis 16:7 para mim, e você vai ver que o anjo do Senhor se manifesta a ela. O anjo do Senhor aparece a ela, tendo-a achado. O que o anjo do Senhor fez? Foi procurar. O anjo do Senhor foi procurar Agar. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que aí anjo do Senhor está com as letras maiúsculas, as iniciais maiúsculas. Isso significa que é uma teofania, é Jesus se manifestando na figura de um anjo. Aqui é Jesus, tendo-a achado o anjo do Senhor junto à fonte da água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Então o anjo foi procurar ela. Sabe, por que o anjo do Senhor foi procurar Agar? Porque Agar estava grávida. Porque Agar era uma escrava. Porque Agar estava sendo perseguida. Porque Agar estava cheia de angústia. Porque Agar estava cheia de medo. O Senhor foi procurar ela. É no meio da sua dor, é no meio da sua luta, é no meio da sua necessidade que o Senhor vai procurar você. É ali naquele lugar que Ele vai encontrar você. É ali naquele lugar que Ele vai abençoar você. É ali naquele lugar que Ele vai derramar a sua graça, o seu favor, o seu poder sobre a sua vida. Talvez você possa até dizer: Moisés, eu estou passando dias escuros da minha vida. Eu quero dizer então, o Senhor está aí presente com você e Ele vai manifestar para
que a presença dele resolva o seu problema. Tira você desse enrosco que você se meteu, abençoe você, leve você a viver com as suas emoções em alto estilo, forte, confiante, cheio de esperança, porque ele se faz presente na sua vida. Sabe, o anjo do Senhor fala com Agar. Põe o verso 10 para mim, por favor. Olha o que o anjo do Senhor fala com Agar. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência. Ela está grávida, tem um filho no seu ventre. O anjo do Senhor olha para ela e diz assim: eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou abençoar você. É como se ele dissesse: eu vim aqui no meio da sua angústia, vim aqui no meio do seu medo, eu vim aqui no meio da sua ansiedade, eu vim aqui no meio do seu problema para dizer a você: eu vou abençoar você, eu vou multiplicar você, eu vou multiplicar a sua descendência. Sabes, muitos não gostam de Agar. Tem crente que não gosta de Agar. Tem pastores que não gostam de Agar. Por quê? Porque judeus não gostam de Agar. Por que não gostam de Agar? Porque dela nasceu Ismael, que são os árabes que perseguem os judeus. Só que Deus não estava ligado, conectado, interessado nessa questão. Deus estava procurando uma mulher que estava no seu momento de necessidade, de luta, de dificuldade, de dor, de medo, de ansiedade. Ele foi lá e disse: eu vou multiplicar, eu vou abençoar você, eu vou derramar da minha graça, eu vou derramar do meu favor sobre você. Agar é parecido comigo e com você. Agar era egípcia, ou seja, já não era judia, então era gentil. Agar servia a outros deuses. Mas quando Agar começou a viver na casa de Abraão e de Sara, ela viu eles experimentando, conversando, tendo a presença com o Deus Todo-Poderoso, com o Senhor dos Exércitos. Então Agar se converteu o seu coração ao Senhor. Ela começou a andar com o Senhor. Ela começou a experimentar da vida do Senhor. Agar é uma convertida, como eu e você. Por ser convertida, então está debaixo da graça, está debaixo do favor, está debaixo da vida de Deus. Outrora você andava como o curso deste mundo, mas agora você anda como filho de Deus, amado, guardado, protegido, e isso faz toda a diferença na sua vida. Então saiba que a presença de Deus na sua vida é ela que vai derreter os seus problemas como uma cera. Sabe por quê? Porque Deus está olhando para você. Coloca para mim o verso 13, por favor. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. Ela invocou o Senhor e disse: tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê o meu problema. Tu és o Deus que vê a minha angústia. Tu és o Deus que vê a minha dor. Tu és o Deus que vê. Aqui o nome de Deus é revelado. Um dos atributos, um dos nomes de Deus é revelado. Não é com Abraão, não é com Sara. Um dos atributos do nome de Deus é revelado com Agar, uma serva egípcia que estava fugindo da sua senhora. Percebe? Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus chama os que não são para confundir os que são. Deus chamou você com um propósito específico. Ele quer derramar vida, favor, unção sobrenatural sobre você. A presença dele na sua vida se faz manifesta, te abençoa e derrama da graça dele sobre você todos os dias. Confie nessa presença. Ande com essa presença, desfrute dessa presença. Viva nessa presença e desfrute dela. Mas talvez você possa dizer: ah, pastor, mas os meus erros, as minhas falhas,
os meus defeitos. Isso impede que a presença do Senhor se manifeste na minha vida. Isso impede que eu veja o Senhor. Sabe, você precisa viver na nova aliança. Você precisa ser transportado da velha aliança para a nova. Sua mente precisa ser restaurada. Você precisa começar a ler as Escrituras com os olhos da nova aliança que Deus fez com o seu povo. Uma aliança onde Ele não incluiu o homem, onde Jesus tomou o nosso lugar. Na cruz, Jesus disse: está feito, está consumado, está pago, está tudo realizado por nós. Mas mesmo assim a sua mente ainda pode ficar turva e dizer assim: não, mas os meus erros, as minhas falhas, os meus defeitos impedem que o Senhor manifeste a sua presença. Pois bem, então vamos olhar a história bíblica. Você conhece bem a história de Pedro. Pedro é um dos apóstolos de Jesus. Jesus, durante 1 ano e 8 meses, caminhou com vários discípulos. No final de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses mais ou menos, ele subiu no monte, passou a noite inteira orando e escolheu para si 12 para que pudesse andar com ele. E estes ele chamou de apóstolos. Pedro é um apóstolo de Jesus. Pedro amava Jesus com um coração extrapolado. Pedro andava ao lado de Jesus para aprender e para proteger Jesus. Qualquer um que chegasse tinha que primeiro enfrentar Pedro. Foi por isso que ele cortou a orelha do servo Malco quando Jesus estava sendo preso pelos guardas do Sinédrio. Naquela noite em que Jesus foi preso, Jesus foi levado para o Sinédrio. A maioria dos discípulos fugiram, mas Pedro foi sorrateiramente acompanhando a procissão, a multidão, e entrou no pátio do Sinédrio. Algumas horas anterior, Jesus havia dito para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro havia dito: eu jamais, Senhor, nunca te negarei. Mas Pedro entrou sorrateiramente no pátio do Sinédrio, e ali numa fogueira, eu posso imaginar Jesus a uns 50 metros de distância, já todo ensanguentado, porque estavam batendo nele, arrancando sua barba, puxando o seu cabelo, cuspindo nele. Jesus está num canto, Pedro está na fogueira, reunido com algumas pessoas, e ali aquelas pessoas começam a reconhecer Pedro como um galileu, como alguém que andava com Jesus. E Pedro então começou a negar Jesus, dizendo que não conhecia Jesus. Sabe, um dos momentos, um dos fatos mais escuros dessa história é que quando Pedro nega Jesus, Jesus olha para Pedro. Jesus dá uma corrida de olho assim, e o olho de Jesus cruza com os olhos de Pedro. Você pode imaginar qual era o tipo de olhar de Jesus? Talvez, se a sua mente é dominada pela velha aliança, você vai pensar num olhar com raiva, irado, um Deus irado, um Deus querendo se vingar. Eu passei 3 anos com esse cara, ministrando na vida dele, fiz diversos milagres diante da presença dele. Ele viu todo o meu poder e agora ele me nega. Talvez você pense que Jesus olhou com um olhar. Você pode colocar para mim? É Lucas 22, verso 61. Lucas 22, verso 61. Talvez você possa pensar, porque é interessante colocar esse versículo, porque é um detalhe nas Escrituras. É um detalhe. Mas é um detalhe que é importante nós olharmos para isso. Jesus olhou para Pedro, seus olhos se cruzaram. Colocou para mim, fazendo um favor? Está na tela? Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera:
hoje 3 vezes me negarás antes que cante o galo. O verso 62, pode colocar. Lucas, você pode ver aqui para mim, por que não está, eu não estou conseguindo ter aqui o monitor? Acho que aconteceu alguma desconexão aqui. Se você puder ver para mim, fazendo um favor. Se você vê o verso 22, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Percebe? Jesus cruzou o olhar e o olhar dele cruzou com o de Pedro. Por que Pedro saiu, correu e chorou amargamente? Porque tinha traído? Não. Porque naquele olhar ele viu a bondade do Senhor. Foi um olhar bondoso. Foi um olhar: Pedro, eu te perdoo. Pedro, está tudo certo. Pedro, fique em paz. Este mesmo Pedro que negou Jesus, Jesus agora ressuscitado vai falar com Pedro. E ele restaura Pedro. Porque Pedro tinha um comportamento de ficar ressabiado, como a grande maioria das pessoas tem. Quando comete alguma coisa, fica com medo de Deus, até esconde a Bíblia. Mas Deus não quer que você tenha medo dele, porque Ele deseja que a presença dele se faça manifesta, poderosa sobre a sua vida. Jesus então procura Pedro e restaura Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondendo para ele: então cuide dos meus cordeiros. Se o pecado, se o erro, se a falha, se o defeito tirasse a presença de Deus, Jesus nem tinha olhado para Pedro. Sabe por que eu trouxe esse versículo para você? Porque eu quero lembrar você a história de Agar. O que Agar disse a respeito do anjo? Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. O olhar de Cristo ali era o mesmo olhar, porque o anjo que procurou Agar é a mesma pessoa, é Jesus, é o Deus que me vê. Jesus está vendo você no meio do seu problema. É como se Ele estivesse dizendo: desde quando você chegou eu não tiro o olho de você. Desde o dia em que você chegou, Ele não tirou mais o olho de você. Ele está olhando continuamente para você. Ele é o Deus que me vê. Diga: Jesus é o Deus que me vê. Por que Deus que me vê? Porque é Deus que me vê no meio do meu problema, no meio da minha luta, no meio da minha dor, no meio da minha enfermidade, no meio do meu pecado. Mas quando Ele me vê, Ele diz: eu sou o seu perdão, eu sou o seu suprimento, eu sou a sua cura, eu sou a sua solução, eu sou aquele que não vira o rosto para você, eu sou aquele que te levanta, eu sou aquele que te acode, eu sou aquele que te unge, eu sou aquele que faço tudo por você. O Deus que nos vê é o mesmo Deus que é tudo para nós. É esse Deus que cuida de nós. Como que nós experimentamos? Como que nós vivenciamos essa presença? Nós precisamos olhar para o salmista. Coloca para mim o Salmo 18, a partir do verso 29, por favor. Como que nós podemos... Salmo 18, a partir do verso 19. Como que nós podemos vivenciar essa presença? Será que eu preciso colocar um louvor, estar num culto, um culto ungido? Lembra essa questão toda que eu te falei para você? O salmista, ele simplesmente declarava verdades. E hoje, por nós termos a palavra, nós podemos também declarar estas verdades. Ele dizia: pois contigo desbarato um exército, com o meu Deus eu salto muralhas. Pode colocar na NVI, por favor? Pois com o Senhor eu desembarato um exército. Pois com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transportar muralhas. Você pode ficar de pé agora?
nós vamos fazer algumas declarações. Verso 30, por favor. Vou precisar que seja ligeiro aí nesse momento, tá bom? Verso 30. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Diga, eu me refugiei no Senhor. E Ele é um escudo para mim. Quando nós começamos a declarar as verdades da palavra de Deus, isso vai manifestando a presença de Deus. Isso vai trazendo presença. Não é trazendo porque Ele já está, vai manifestando presença. Sabe, no meio da sua luta, no meio da sua dor, no meio do seu problema, você precisa se lembrar. O Senhor que é presente em você, porque Ele está com você, Ele é em você, Ele é por você, Ele é com você, Ele está dentro de você, Ele é como um escudo. Diga, o Senhor é como um escudo para me proteger. Diga, se eu for atacado, o meu Deus é o meu escudo. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha, senão o nosso Deus? Pode pôr o verso 32, isso. Ele é o Deus que me reveste de força. Diga, Ele é o Deus que me reveste de força. Então você está fraco, debilitado. A ansiedade levou você a ficar com medo, você está amedrontado, você está fraco. Começa então a declarar, é o Senhor que me reveste de força, é o Senhor que me reveste de força. Eu me levanto, porque é o Senhor, o meu Deus, que me reveste de força. Percebe que você está trazendo presença, a presença está se manifestando, você está se levantando, seu espírito está começando a tomar força, está começando a tomar fôlego, você está começando a ficar corajoso, porque com o meu Deus eu salto uma muralha. O meu Deus é como um escudo para mim, é Ele que me dá força. Ele torna perfeito o meu caminho. Diga, Ele torna perfeito o meu caminho. Talvez você é daquele que diz assim, ai, tudo que eu faço dá errado, eu sou a pessoa mais problemática, as coisas não acontecem certas comigo. Então começou a chegar a hora de você começar a declarar, o meu Deus conserta o meu caminho. O meu Deus torna perfeito o meu caminho. Ele vai na frente, limpando o caminho, tirando os espinhos, preparando todas as coisas para mim. Percebe que nós não estamos num ambiente de louvor e nem num ambiente fechado, exclusivo, para que a presença de Deus se manifesta. A palavra do Senhor é a presença dEle. Ele se faz presente na sua palavra. E quando você declara a sua palavra, você vai começando a perceber essa presença. Verso 33. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Talvez os seus pés andam vacilantes, talvez você está desanimado, desencorajado, pois é o seu Deus. Com Ele você enfrenta um exército, você salta a muralha, Ele te dá força, é como um escudo para você, e Ele torna os seus pés ágeis como a corça. A corça sempre vai em busca da água, sempre vai em busca da presença. Verso 34, então comece a olhar. Me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Digo, meu Deus, Ele vem ao meu encontro, a mão direita dEle me sustenta, e Ele me dá o escudo da vitória. Verso 36, deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Verso 37, persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Verso 38, massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Verso 39, deste-me força para o combate, subjugastes os que se rebelaram contra mim. Todos esses 3 versículos que nós lemos é praticamente o Salmo 23, quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, e Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Diga, se o inimigo venha contra mim, por um caminho,
por 7 caminhos ele fugirá. Porque o Senhor guarda os meus tornozelos, para que eu não tropece. Ele me dá força para destruir os inimigos, e Ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Verso 40. Puseste os meus inimigos em fuga, e exterminei os que me odiavam. Oh, aleluia! Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Verso 42. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. 43. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me cabeça de nações. Um povo que não conheci. Sujeita-se a mim, aleluia. Assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. E por último, verso 45. Todos eles perderam a coragem, tremeram, saem as suas fortalezas. O inimigo simplesmente foge diante daquilo que o Senhor deseja e quer fazer na sua vida. Que o Senhor quer ministrar. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Ele tão somente quer se manifestar a você. Ele não exige nada para se manifestar. Porque tudo o que precisava ser feito, Ele já fez no nosso lugar. Ele tornou o caminho sem obstáculo. O véu foi rasgado. Os querubins que ficavam, os anjos que ficavam, com espadas flamejantes, circulando, a árvore da vida, foram removidos do paraíso. Eu e você temos acesso direto à presença de Deus. Ele não somente queria que nós fôssemos na presença dEle, mas Ele veio para dentro de nós, para habitar dentro de mim, dentro de você. Essa habitação dEle agora presente dentro de você, não requer nada externo para se manifestar. Não há nada que você possa fazer para que a presença se manifeste, porque já há presença. Nós fomos amalgamados com Ele, nós fomos unidos com o Senhor. O nosso Espírito e o Espírito de Deus tornaram um só. Somos dele e ele é nosso. Pertencemos um ao outro. Nós estamos ligados nele e ele está ligado em nós. É a presença dele que derrete como cera os nossos problemas, a nossa ansiedade, o nosso medo. Tão somente precisamos crer, declarar, falar esta verdade. Precisamos tão somente abrir os nossos olhos e, como Agar, ver o Senhor, porque Ele é o Deus que nos vê. Ele vê você no meio da sua angústia, no meio da sua dor. Agora mesmo Ele está dizendo: desde quando você chegou,
porque você é meu. Ele é quem te dá grandes vitórias. Ele é bondoso para com você. E Ele é bondoso para com a sua descendência. Diga: a presença do Senhor me dá grandes vitórias. A presença do Senhor revela o quanto Ele é bondoso para comigo e com os meus descendentes. Assim como Jesus olhou para Pedro, e aquele olhar não foi de acusação, porque Pedro havia pecado, assim também o Deus que me vê não me condena, porque os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Ele olha para mim com um olhar de bondade, de amor, de suprimento, de alegria, de abundância, de cura, de favor, de perdão. É esse o Deus que me vê, e é este Deus que eu quero ver, que eu quero sentir a presença. Ele é como um escudo que me protege. É Ele quem torna perfeito o meu caminho. É Ele quem cuida dos meus pés, para que eu não tropece. É Ele que me dá vitória diante dos meus adversários. Ele é bondoso. Assim como Ele declarou para Agar que a descendência dela seria numerosa, Ele está declarando para mim que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais. Abre seus olhos, coloca para mim Salmo 18, verso 50. Quero terminar com você esse momento, e eu quero que você faça uma declaração. O verso 50. Você pode ler esse verso 50 da seguinte forma: Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e com os seus descendentes. Você pode ler assim como está, mas você pode tornar essa palavra uma palavra rema para você, uma palavra para agora. Você pode tornar ela pessoal, e o que o Senhor quer mesmo é que você torne ela pessoal. Então você vai declarar ela da seguinte forma: você vai colocar o seu nome nela. Ele dá grandes vitórias ao Moisés, é bondoso com o Moisés e com os descendentes do Moisés. Assim como eu li, incluindo o meu nome, porque é assim que Deus quer manifestar a sua presença. Coloque o seu nome agora e declara essa verdade. Percebe o Senhor? Fale alto, levante sua voz. Fala aí, irmão, coloca a sua voz. Você está aqui sendo treinado, capacitado. Você que está assistindo, fale também. Você está sendo treinado. É isso que vai manifestar a presença. É assim que você vai ver a presença. É assim que você vai perceber a presença. É assim que você vai se levantar do medo, da angústia, do problema, da dificuldade. É assim que você vai se levantar, porque tem um Deus que é por você, e Ele está com você, e Ele se faz presente. Então diga: é Ele que me dá vitória. É Ele que dá vitória para o Moisés. É Ele que é bondoso para com o Moisés.
É Ele que é bondoso para com os descendentes, para com os meus filhos. Sabe, eu declaro todos os dias e falo: o meu Deus é um Deus bondoso para com os meus filhos. Ele está cuidando da minha descendência, da minha geração. Eu sei, todos nós como os pais, às vezes enfrentamos dificuldades com os filhos, mas alguns enfrentam mais dificuldades e outros menos. E a minha maneira de viver confiante é crendo não naquilo que eu faço, não naquilo que eu falo, mas é crendo naquilo que Deus diz que faz. E aqui o Senhor está dizendo: Ele cuida da sua descendência. Ele cuida da sua descendência. É Ele quem te dá a vitória. Sabe, eu não sei se você estava com medo de uma derrota, mas o Senhor está dizendo aqui hoje para você: sou eu que te dou a vitória. Eu vou dar a vitória para você. Eu vou entregar ela nas tuas mãos. Porque você é meu, eu estou olhando para você. Eu estou vendo você. Eu não tiro o olho de você. Você é meu para todo sempre. Percebe essa presença. Declare essa presença. O Deus que te vê, que te olha todos os dias. É essa presença que derrete como cera os seus problemas, a sua dificuldade, a sua luta, o seu medo e a sua ansiedade. Amém? Nós vamos cantar mais um louvor. E aí você pode trazer também a sua oferta, o seu dízimo. Ali nós temos alguns envelopes, se você precisar.